A economia argentina tem enfrentado sérios desafios nos últimos anos. Inflação crescente, um mercado de trabalho instável e um país que não consegue passar confiança para os seus cidadãos e nem mesmo para o investidor estrangeiro. Recentemente, o novo governo começou a propor medidas que vão na contramão do que vinha acontecendo nos últimos anos e já começamos a ver os efeitos surtindo na economia. E é sobre essas propostas que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças ou investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Vamos lá! Nos últimos meses, a economia argentina começou a mostrar sinais de recuperação como consequência de algumas medidas que foram implementadas pelo governo antes mesmo da aprovação da Lei de Bases, que foi a última grande vitória do governo, que a gente vai falar logo. Os principais indicadores econômicos começaram a melhorar e a inflação começou a ceder. Em dezembro de 2023, no seu pico, a inflação na Argentina chegou ao valor mensal de 25%. Só em março e abril de 2024, como você consegue enxergar, a inflação já caiu para 11%, depois 8%. Em maio, a inflação caiu ainda mais para 4,2% e a previsão para junho é de uma inflação de apenas 2%. Se essa previsão se concretizar, essa vai ser a menor leitura desde julho de 2020. Um grande avanço para a economia argentina. Desde o início do ano, Javier Milei implementou diversas medidas que mudam o ponteiro do ambiente econômico na Argentina. Dentre todas as ações tomadas, a mais importante foi a redução substancial nos gastos públicos desde janeiro. Isso ajudou a controlar a inflação e estabilizar a economia. Foi essa política de austeridade que reduziu o déficit público e ajudou a criar um ambiente mais favorável para o crescimento econômico. O que o Milei percebeu é que não adiantava apenas atacar os juros mais altos, a inflação mais alta, sem entender o que realmente causava essa inflação mais alta. E foi no lado fiscal, ou seja, os gastos do governo, as contas públicas, que foi entendido que estava mais gerando inflação. Isso porque um governo populista, ele tenta aumentar sua popularidade através dos gastos. Isso vinha acontecendo na Argentina há muitos e muitos anos. Então a base monetária vinha crescendo e nós sabemos que a inflação ela é um fenômeno monetário. Então quando você tem o aumento da base monetária, isso vai gerar um incremento nos preços. E é isso que estava acontecendo na Argentina e começou a ser controlado recentemente. Essas medidas econômicas já começam a gerar impactos positivos na economia. Eu compartilhei aqui dois desses impactos que muitas vezes podem passar despercebidos, mas são sinais de que as coisas estão melhorando. O primeiro é o número de vendas de concreto. Então a gente teve um aumento significativo tanto em abril quanto em maio na venda de concreto, de 15% aproximadamente, o que sinaliza uma recuperação da atividade na construção civil e um renovado otimismo dos empreendedores. E também tivemos um aumento significativo do número de trabalhos autônomos. Então, desde dezembro de 2023, houve um aumento de 43 mil empregos autônomos, o que é um reflexo das políticas de incentivo ao empreendedorismo e à flexibilização das regulamentações trabalhistas. E é muito importante a gente ver impactos positivos e resultados já positivos, porque as medidas tomadas pelo Milei são medidas firmes, são medidas que não são muitas vezes populares. Pelo contrário, você acaba trazendo um choque para a economia num primeiro momento, mas que é necessário. Então, a comunicação dele precisa ser muito clara com a população, ele precisa que a população esteja comprada. A população como um todo já não aguenta mais discursos populistas, discursos vazios que falam aquilo que eles querem ouvir, mas que não trazem resultado. E à medida que você começa a ver uma inflação cedendo, você começa a ver o mundo te olhando diferente, o FMI emitindo bons relatórios acerca da Argentina, outros bancos começando a olhar para o mercado argentino. Bom, isso traz confiança. Então é importante a gente continuar acompanhando para ver se a popularidade do Milei continua em meio a medidas que são, em primeira vista, tão ruins para a população, mas que são tão importantes. Vale mencionar que no Brasil, um dos governos mais importantes que nós tivemos para a economia foi o governo do Michel Temer. Só que ele foi um dos governos com a menor popularidade. Então é muito difícil a gente conseguir fazer políticas que são adequadas, principalmente pelo lado fiscal, quando você tem que reduzir juros e conseguir manter a popularidade. E o Milei, até o momento, tem conseguido conciliar esses dois.
Para você que já viajou para a Argentina, que já visitou o país, você sabe que existem dois tipos de câmbio lá. O câmbio oficial, que é determinado pelo governo, e o câmbio paralelo, onde nós temos o dólar blue, que é o câmbio que a população realmente vai utilizar no seu dia a dia para trocar uma mercadoria ou trocar o seu serviço. Por muito tempo, esses dois câmbios eles andaram juntos. Só que nos últimos anos, com as intervenções cada vez maiores do governo, a gente começou a ver uma divergência muito grande. Essa defasagem atingiu seu máximo de 160% em outubro de 2023 e logo que o Milei assumiu o governo, essa defasagem ela caiu para quase 40% com uma medida de desvalorização da moeda argentina. É importante frisar que o peso argentino ele não se desvalorizou por causa das medidas econômicas, mas que, na verdade, o câmbio oficial ele já estava desvalorizado, mas de uma forma oculta. E o que ele fez foi trazer luz a isso e tornar cada vez mais o câmbio oficial similar àquilo que é o câmbio blue, o câmbio paralelo. Isso ajuda muito os exportadores, isso incentiva a exportação, isso ajuda também na entrada de novos recursos. Então, nós tivemos sim uma desvalorização cambial nesses primeiros meses do governo Milei, mas foi uma desvalorização necessária e que já estava oculto no câmbio paralelo. Algo muito importante que aconteceu na Argentina e que pode até talvez te deixar confuso num primeiro momento, é que existe uma relação inversa entre taxa de juros e inflação. Então, quando a gente pensa que temos um país com inflação mais alta, você precisa elevar a taxa de juros para conter a inflação, e isso é verdade. Porém, o que nós vimos nos últimos meses na Argentina, como esse gráfico mostra, foi uma queda tanto da inflação quanto dos juros. E se você olhar com atenção, os juros começou a cair antes mesmo da leitura mensal apresentar sinais de arrefecimento, porque quando você segurou a base monetária, a inflação cedeu. Isso abriu espaço para que os juros caíssem, além desse novo governo trazer mais confiança para o país. A Argentina é um caso tão único e singular que outro país tentou fazer algo oposto, que foi a Turquia. Na época, o governo do presidente Erdogan, ele demitiu o presidente do Banco Central e ele reduziu a taxa básica de juros de 19% para 8,5%. E o que aconteceu foi que a inflação disparou e finalizou o ano, naquele momento, em 85,5%. E depois desse experimento desastroso, a taxa de juros na Turquia precisou subir para 50% para controlar de volta a inflação. Então, perceba como a economia argentina ela vive uma realidade que é muito única, muito peculiar. E agora sim, de uma maneira bem clara, o que tem permitido essa desaceleração da inflação na Argentina é a base monetária. Perceba esse gráfico, como nós tivemos um aumento da base monetária quando o antigo presidente, o Alberto Fernandes, tentou eleger o seu então ministro da Economia, o Sérgio Massa. A base monetária aumentou 48% e desde a posse do Milei a gente teve um aumento de apenas 12%. É importante saber que a base monetária ela é muito sensível a governos populistas, governos que tentam aumentar os gastos para aumentar a sua popularidade. Então, mesmo com a taxa de juros caindo, a inflação cedeu porque a base monetária começou a crescer num ritmo mais estável e organizado. Para finalizar, o governo teve uma grande vitória no dia 12 de julho com a aprovação da Lei de Bases, que é um pacote que originalmente tinha mais de 600 medidas. Então, ao invés de ficar aprovando uma, duas, três, ele já mandou logo 600 medidas, privatização, flexibilidade, ganho de eficiência que aquilo traria para o executivo. Esse pacote ele foi sendo alterado, ele foi sendo dissecado, no final foram apenas 200 itens, mas ainda assim foi uma vitória super apertada que teve um voto a mais no Senado e por isso foi aprovado. O que esse pacote traz é mais autonomia para o executivo tomar medidas que talvez sejam impopulares no primeiro momento pelos próximos 12 meses. Então a gente vai ter um ganho de agilidade e um ganho de eficiência para que essas medidas sejam adotadas, sem contar as privatizações e outros ganhos que estarão ali. Eu separei os 5 principais pontos que resumem a Lei de Bases. A primeira mudança significativa é a reorganização administrativa. Então, o executivo ele vai poder modificar, eliminar ou reorganizar órgãos da administração central para aumentar a eficiência e reduzir custos. A segunda, facilidade de demissões. A lei vai permitir que funcionários públicos sejam demitidos com mais facilidade. Terceiro ponto, privatizações. As empresas estatais em setores estratégicos, elas estão listadas para privatização,
com o objetivo de aumentar a eficiência e atrair investimentos, algo super importante. Quarto ponto, reforma trabalhista. Ela visa facilitar a contratação e demissão de funcionários, incluindo períodos de avaliação prolongados. E o quinto e último ponto é a permissão de parcerias público-privadas, o que vai aumentar a possibilidade de parceria com o setor privado. Isso deve levar a um aumento na execução de projetos de infraestrutura, o que deve gerar maior eficiência e menos custo para o governo. Perceba que o desafio ainda é enorme. O governo Milei apenas começou as suas medidas, pode ser que ele perca popularidade. Existe um certo receio e medo dele se tornar um Macri 2, que gerou esperança para o mercado, para os empresários e no final acabou decepcionando, cedendo a popularidade. Mas até agora não é isso que está acontecendo. Para os outros países, principalmente os países com um governo populista, países muito gastões, como é o caso do Brasil, fica o exemplo do dever de casa que nós precisamos fazer. A Argentina está entrando no que a gente chama de um ciclo virtuoso, porque uma vez que você começa a não apenas ter uma foto bonita, que não é o caso da Argentina, mas você começa a ter um vídeo, ou seja, uma postura diferente, uma evolução diferente, você transmite uma imagem de confiança, você transmite para os agentes econômicos que você está caminhando para o lugar certo. E aí os recursos começam a entrar. Dívida com o FMI começa a ser mais fácil de ser tomada. O próprio Goldman Sachs e o Bank of America emitiram um relatório logo depois da aprovação desse pacote de leis, falando que isso foi um ponto muito positivo para a Argentina. O ETF argentino em dólar teve uma supervalorização nos últimos meses. Os bancos argentinos subiram. Então, você começa a reestruturar a economia e começa a atrair capital. Muito longe de ser a Argentina que foi há décadas atrás, quando ela tinha, um dos PIB per capita mais relevantes do mundo. Mas já é um sinal de que existe salvação, existe solução para a Argentina, e a solução está em medidas que muitas vezes não são populares, mas medidas que controlam o gasto público e atraem o capital estrangeiro, permitem mais flexibilidade na relação trabalhista, permite com que o câmbio oficial seja algo muito próximo do câmbio real, do dólar blue, e com isso, com uma economia muito mais livre, a Argentina pode se livrar das amarras do peronismo e todas as consequências nefastas que essa ideologia deixou nos últimos anos. Comenta aqui se você tem acompanhado essas medidas de Javier Milei, se você concorda com elas ou se você discorda e o porquê, para que a gente possa discutir esses temas nos próximos vídeos. Até a próxima!